Glória a Deus. Hoje é o dia do Carisma Open. Oração, palavra, espírito e nações. Toda quinta-feira nós temos esse momento. E hoje é um dia especial porque também é o test drive do Seminário Teológico Carisma. Eita glória! Aleluia! Então, as nossas matrículas estão abertas. Eu sei que tem muito de Deus nessa noite pra gente. Tem algo diferente nessa noite. Hoje, como é test drive, nós não teremos apenas uma ministração, nós teremos duas ministrações nessa noite. E para começar, quem está pronto já para começar aqui? De novo. Quem está pronto para receber aqui já? Para começar, meus irmãos, uma palavra para impactar, transformar você. Eu gostaria que você recebesse com muita alegria nossa querida pastora e professora do Carisma, pastora Carol Mendonça. Aleluia! Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Que delícia poder estar aqui nessa noite, né, nessa semana de test drive, né, deixando um pouquinho, um gostinho nas pessoas que não fizeram inscrição ainda dá tempo, corre lá, pega as suas fichas e vão fazer a inscrição, vão estudar conosco, como nós falamos aqui, os 2 melhores anos da sua vida. E eu estou com muita expectativa, porque enquanto eu orava para falar, Deus, o que o Senhor quer trazer nessa noite? Nessa semana eu preguei na terça-feira de manhã, ali no test drive, eu falei, vai ser a mesma palavra? O Espírito Santo, não, sabe de nada, inocente. E aí eu fui orar, falei, Deus, o que o Senhor quer? E Ele trouxe uma palavra ao meu coração, e o título, o tema dessa mensagem, dessa noite é Reagindo às Promessas de Deus. Todos nós temos promessas, sim ou não? Quantos aqui têm promessas? Se você não tem promessas, nós podemos arranjar umas para vocês. Por quê? Porque alguns estudiosos acreditam que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Outros estudiosos acreditam que tem mais de 30.000 promessas. Se tem 8.000 ou 30.000, meu irmão, eu não sei. Eu só sei que eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Não só essa noite, mas durante toda a minha vida. Então, se você não tem promessas, hoje você vai ter só um pouquinho, vai mergulhar um pouquinho em algumas delas. E fora as que o Espírito Santo vai falar pessoalmente ao seu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 vai nos falar de 2 pessoas. E hoje eu quero comparar a vida dessas 2 pessoas, porque 2 pessoas receberam promessas do Senhor, receberam palavras direto do Altíssimo, direto do trono. E 2 pessoas tiveram reações completamente diferentes. E nós vamos falar hoje de Zacarias e Maria. 2 pessoas, um homem e uma mulher de Deus. 2 pessoas cheias do Espírito Santo, que receberam promessas de Deus, mas que tiveram reações diferentes a cada promessa. Porque as nossas ações, algumas vezes, elas são premeditadas. Nós pensamos, algumas vezes, tem gente que não pensa, mas geralmente nós pensamos antes de fazer algo, sim ou não? Agora as nossas reações, elas são espontâneas. Quando nós falamos de reações, geralmente nós estamos falando daquilo que nós fazemos espontaneamente. Né? Por isso que quando Jesus fala assim, se alguém te bater de um lado, oferece o outro. Porque Ele estava querendo testar o quê? As nossas reações. Quem nós somos quando nós estamos em momentos de pressão. Quem nós somos quando nós recebemos algo para fazer na hora. Quando Deus te fala algo, você fala, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso são suas ações. Agora, quando Deus te fala algo e você gosta ou não. Você já entregou um presente para alguém? Você foi todo empolgado em entregar um presente para alguém e a pessoa, não era o presente que a pessoa estava esperando. E aí o que aconteceu? A pessoa olha para o presente e fala assim, ai, obrigada. Tipo assim, não, que legal. Ela não gostou do seu presente, né? Você já passou por isso? Porque tem gente que é tão transparente que a reação da pessoa não esconde a essência dela. Ela mostra, né, a reação dela. Aquilo que ela sentiu por dentro, eu não gostei desse presente. Por mais que ela tenha te falado assim, obrigada, eu amei. Por educação. Mas a reação, o rosto dela vai te falar se ela gostou ou não. Então hoje nós vamos entender essas reações dessas 2 pessoas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5.
Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos começar aí com Zacarias. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Versículo 26, vai lá no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Pai, essa é a tua palavra e nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos porções novas vindas do céu. Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que possamos entender e compreender junto com todos os santos qual seja a largura, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, todos nós aqui temos promessas do Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a aprender com essas duas pessoas da tua palavra, a como reagir da forma que agrada o teu coração. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Duas pessoas, Zacarias e Maria. A primeira reação que eu vejo aqui, querida, é que quando você tem contato com a presença de Deus, aquilo que era sobrenatural tem que ser natural para você. Sabe por quê? Zacarias, ele era sacerdote. Ele tinha costume de estar na presença de Deus o tempo todo. Ele tinha costume de conhecer as escrituras, porque para ser um sacerdote precisava conhecer as escrituras. E ali a Bíblia, nós acabamos de ler que ele era irrepreensível. Ele fazia tudo certinho. Ele era irrepreensível. Quantos de nós somos assim? Nós fazemos tudo certinho e não tem nada de errado. Ao contrário, tem muito certo nisso. Mas isso não é suficiente para o nosso Deus. Ele não quer só que a gente faça tudo certinho na casa dele. Ele não quer só que a gente conheça a casa dele. Ele quer que a gente tenha tamanha intimidade com ele, a ponto de quando ele aparecer, você simplesmente se render. Porque Zacarias era um homem de Deus, ele era conhecido, ele era sacerdote, mas quando o anjo aparece para anunciar algo novo para ele, ele foi dominado pelo medo. Ou seja, o que nos mostra isso? Que ele não estava acostumado com a presença da forma que deveria estar. Ele estava acostumado só com o templo. Ele ia por templo, ele fazia tudo certinho todos os dias. Mas ele não tinha intimidade suficiente para quando o anjo aparecesse e falasse com ele: ei, eu tenho algo para anunciar da parte de Deus para você. Ou quando algo sobrenatural acontecesse, ele ficasse dominado pelo medo. Querido, nós precisamos entender que nós estamos entrando, principalmente você que está aqui no Seminário Teológico Carisma começando, ou você que já está aqui há mais tempo. Nós não podemos estar aqui só para mais um culto, mais uma aula. Não, nós precisamos querer mergulhar mais profundo, tamanha intimidade com Ele, a ponto de, quando Ele aparecer, quando a voz dEle for soada, quando Ele falar algo ao nosso coração, você fala assim: essa é a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá uma direção e nós somos dominados pelo medo? Por quê? Porque nós não conhecemos a voz daquele que está nos falando. A intimidade te faz semelhante. Quanto mais você caminha com alguém, mais parecido com ela você vai ficando. Zacarias, ele ia sempre para o templo, ele era sacerdote, ele tinha que estar ali. Mas quando as coisas sobrenaturais que eram comuns naquele lugar começaram a acontecer com ele se assustou, ele foi dominado pelo medo.
Você já reparou que muitas vezes nós vimos para as aulas, vemos para o culto, e nós vimos coisas sobrenaturais acontecendo com o outro. Aí quando começa a acontecer conosco, quando Deus começa a falar conosco pessoalmente, a gente é dominado pelo medo, a gente fala, não, eu não quero não. Foi assim com o povo também, lá no Egito. Moisés tinha contato com a glória. Aí o povo falou assim, não, nós temos medo de Deus. Fica você, Moisés, falando com ele. Por quê? Porque se nós falarmos, o que vai acontecer de nós? E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Ah, não, deixa eu falar com o professor, deixa eu falar com o pastor, porque ele é assim com Deus. Querido, Deus, Ele quer se revelar de uma forma pessoal a cada um de nós. Deus quer ter intimidade a cada um de nós. Deus quer que cada um de nós possamos estar tão íntimos dEle, que quando Ele falar conosco algo da parte dEle, nós estaremos sensíveis e disponíveis para obedecer. Olha a diferença, Zacarias teve medo. Maria, ela também ficou meio perturbada. E ela, o que será que deve ser essa saudação? Só que se você continuar lendo o texto, depois que o anjo fala para ela qual era o propósito dele estar ali, qual que é a resposta dela? Eis-me aqui, Senhor. Que aconteça com a tua serva, segundo a tua palavra. A primeira coisa que nós precisamos, a primeira reação que nós precisamos ter, é que quando nós temos contato com esse sobrenatural, isso tem que ser normal para nós. A gente vem para um culto, vem para uma conferência do Espírito Santo, vem para uns dias abençoados, a gente fala, uau, eu queria ter isso todos os dias. Quem disse que você não pode? Quem disse que você não pode ter isso todos os dias no seu quarto? É porque a gente sempre acha que vai vir do ministro tal, do fulano de tal. Querido, isso só vai vir da glória dele, de intimidade com ele. Maria se assustou no começo, porque, imagina, cá para nós, se o anjo aparece para você do nada... Salve, agraciada, você vai falar, oi? Ai, que lindo, um anjo apareceu e está falando comigo. Duvido que você teria essa reação. Lógico que no início ela fica assim, o que será que significa isso? Mas quando ela entende que era algo da parte de Deus, ela se rende. Eis aqui a tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha isso. Vai lá no versículo 12. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Vai lá no versículo 29. Olha o versículo 29. Diz que Maria também ficou com medo, mas por não saber que se tratava daquela saudação. Mas olha o versículo 38. Eis aqui a tua serva, faça em mim segundo a tua palavra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A segunda reação que eu vejo aqui nessa noite, de acordo com a promessa de Deus, é que quando você realmente sabe que é uma promessa de Deus, o medo não te paralisa mais. Maria ficou atordoada. O que será que deve significar isso? Mas quando ela entendeu que era uma promessa vindo do Senhor, ela se rendeu, ela falou, eis-me aqui, que aconteça comigo segundo a tua palavra. Querido, todos nós passamos por questionamentos, passamos por medo, sim ou não? Principalmente se Deus está te dando um sonho ousado, como deu para Maria. Você vai ser a geradora do Salvador da humanidade. Gente, você acha que ela ia falar assim, ah, legal, nossa, só isso, você não quer falar mais nada, não. Gente, ela iria gerar simplesmente aquele que iria salvar toda a humanidade. Lógico que ela pode ter tido um temor, um receio, um medo no início. Mas deixa eu te falar uma coisa, coragem não é ausência de medo, coragem é o domínio dele. Todos nós passamos por medo, todos nós sentimos medo um dia ou outro, todos nós passamos por situações que nós ficamos atemorizados. Mas coragem não é ausência de medo, coragem é você ter medo e falar assim, isso não vai me dominar. Coragem é você virar e falar assim, é loucura. Gente, vamos combinar, era uma direção muito doida, sim ou não? Uma virgem ficar grávida do Espírito Santo? Oi? Fico imaginando hoje, na nossa geração, né? Imagina eu virar para o meu namorado e falar assim, tô grávida, meu amor. Ele vai falar, de quem? Né? Como assim? Ah, do Espírito Santo. Você vai acreditar? Ah, do Espírito Santo, né? Como assim, gente? Imagina isso. Eu fico imaginando, eu acho que José foi mais crente ainda do que Maria nesse momento.
Porque Maria, ela recebeu a palavra, ela viu ali a glória, ela viu o anjo. Por mais que ela achava, se fosse eu, talvez falar, estou ficando doida, qualquer coisa do tipo. Ela estava ali presenciando a promessa. Aí imagina a sua namorada vira para você e fala assim, estou grávida, meu amor. Você fala, oi? De quem? Porque assim, até onde eu sei, a gente não tem nada. Como assim você está grávida? Do Espírito Santo. Oi? Você vai engolir? Você vai falar assim, ai que legal, então eu vou criar o filho de Deus. Que lindo, que precioso. Gente, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Você engoliria essa? Aí a Bíblia ainda fala que José foi dormir, o anjo apareceu para ele e contou tudo. Olha, é meu mesmo, pode assumir, tá tudo de boa, tá tranquilo, né? Mesmo assim, você ia acreditar? Gente, José teve que ser um homem muito crente, um homem muito de fé. Mas Maria estava ali acreditando. E ela foi ousada, ela falou assim, é loucura. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou explicar para a sociedade, principalmente naquela sociedade da época? Como que eu vou explicar essa minha situação? Como que eu vou falar sobre isso? Principalmente para José. É loucura. Mas se é Deus que está falando, estamos juntos, Senhor. Eu aceito essa loucura, vamos embora. Coragem não é ausência de medo, coragem é o domínio dele. Nós vamos passar por medo? Vamos. Mas você não pode deixar o medo te dominar. 1 Timóteo 1,7 fala que Deus não te deu espírito de medo, mas de poder e amor e equilíbrio. 1 João capítulo 4 vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se alguém tem medo, não está no amor. Peraí, gente. Todos nós passamos por medo, mas nós não podemos deixar esse medo nos dominar. Talvez você está aqui hoje falando assim, poxa, eu tenho receio, porque eu não gosto de usar muito essa palavra medo, aí eu sempre falo receio, né? Eu tenho receio, eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar para o carisma, eu não sei como é que vai ser, porque já reparou que tudo que é novidade nos assusta? Tudo que é novo traz algum desconforto? Você já passou por isso? Não, né, gente? Vocês nunca passaram, aleluia, glória a Deus, tudo anjo aqui. Tudo que é novo, geralmente, já que vocês não, mas geralmente, tudo que é novo nos causa, será? Como que vai ser? Nos causa questionamentos. Isso é normal, não tem problema você passar por eles. O problema é você morar neles. Ah, não vai dar certo. Gente, você já teve a desalegria, nem sei se existe essa palavra. Você já teve o descontentamento, sei lá. Você já teve tristeza de conviver com alguém... Você já teve a tristeza de conviver com alguém pessimista? Porque, gente, convive com alguém pessimista, ô raça. Parece que contamina a gente, já reparou? Você chega lá empolgado, nossa, eu vou fazer isso, eu vou conquistar, eu vou conseguir. A pessoa fala, mas não. Você tá achando? Não tem como, não é possível. E a pessoa sempre vem com a palavra negativa. Você fala, Deus... me dá graça, né? Porque se o Senhor me der força, a gente ama. Fruto do Espírito. Você vai ter essa matéria do seminário. Tem hora que a gente tem que ativa logo Jesus para a gente não, né, sair da graça. Porque tem gente que você fala assim, não é possível, tudo é pessimista, tudo tá ruim, tudo não vai dar certo, nada anda para a pessoa. E parece que quando você começa a conviver com essa pessoa, você não vai ficando igual? Porque a convivência te faz semelhante. Quanto mais você convive com alguém assim, mais você vai ficar assim. Quanto mais você convive com alguém cheio de fé, cheio de expectativas, que crê, mais você vai andar cheio de fé, cheio de expectativas e crendo. Gente, com Pedro foi da mesma forma, eu falei sobre ele essa semana. Pensa que outra direção louca. Ele estava vindo sobre as águas, Jesus estava andando sobre as águas e ele fala assim, todo mundo olha e fala, é um fantasma. E aí, Jesus fala, coragem, não tenha medo, sou eu. E em algum momento ele falou que era Jesus. Em algum momento ele falou assim, coragem, não tenha medo, sou eu, gente. Jesus, parceiro, gente boa, tamo junto, amigo. Não, ele falou, coragem, não tenha medo, sou eu. Mas porque Pedro conhecia a voz do mestre, ele identificou que aquela voz era dele. E ele responde, se és tu mesmo, Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Gente, eu fico imaginando a cena, eu viajo, eu sei, mas eu fico imaginando a cena. Pedro diante das águas, para pôr o pé, você acha que ele não teve medo? Como eu disse aqui essa semana, gente, você já tentou andar sobre as águas?
Eu já. E o máximo que você faz, sabe o que a gente faz? Olha como é que a gente é esperto. Eu vou andar sobre as águas, então sabe o que você faz? Você pisa no raso. Porque se não der certo, você dá uma levantadinha. Imagina que você anda sobre as águas. Vou levantar, se não der certo, se eu duvidar, o que vai acontecer? Só assim, ó. Você olha para o lado, disfarça. Tá tudo certo, tá dominado, tá tudo tranquilo. Agora, Pedro estava em alto mar, as ondas estavam contrárias, a tempestade estava forte, e ele vai para a proa para andar sobre as águas. Oi, quem já fez isso na história da humanidade? Ninguém. Eu imagino as críticas dos outros 11 que ficaram no barco. Ninguém nunca fez isso, Pedro, você vai fazer? Se fosse, eu fico imaginando, né, na nova versão da Carol de hoje. O mestre está falando, eu vou. Muitas vezes nós temos que fazer isso, calar as outras vozes, porque são direções loucas, são direções ousadas. Ninguém nunca viveu, não tem problema não. Se ele está te chamando, vai. Pisa nas águas. Você acha que Pedro não sentiu medo? Provavelmente sim. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é ele olhar e falar assim, peraí, eu posso ter medo, mas se o mestre está lá do outro lado, se ele está me chamando e eu tenho uma palavra dele, eu vou pisar sim. E eu vou andar sobre essa palavra. Para de deixar o medo te dominar, porque quando você tem contato com essa palavra, quando você tem realmente uma promessa dele, a sua reação tem que ser, por mais que o medo passe na minha vida, mas ele não vai me dominar. Ele não vai me dominar. E aí o texto continua. Vamos voltar aqui para... A gente empolga, né, com Pedro andando sobre as águas. Quem sabe um dia, né, todavia, entretanto, a gente anda também. Olha isso. Versículo 13, Lucas 1:13. Gente, Zacarias, ele queria, olha como é que a gente é. Zacarias queria um quê? Um filho. A esposa dele era estéril. Ele queria um filho. E quando o anjo aparece para responder a oração, ele fala, meu Deus, outro dia eu estava falando isso com minha mãe, né mãe? Estava falando assim, eu tinha pedido alguma coisa e aí aconteceu. E eu falei, mãe, não é que aconteceu? Ela falou, mas você não orou? Né? Mas você não orou? Sabe qual é a terceira reação que eu aprendo aqui? Deus responde a oração. A gente não está acostumado com isso, ou a gente não está lidando com isso, porque Deus ouve a oração e faz promessas grandiosas para nós. Zacarias pediu um filho. E provavelmente quando você vê o contexto aqui, ele queria um filho para ele. Porque quando o anjo aparece falando que ele teria um filho e começa a falar que ele seria grande, que ele viria para preparar o caminho do Senhor, que ele viria para fazer isso e começa a falar tudo aquilo que Zacarias faria, Zacarias fica com medo. É porque quando nós pedimos algo, querido, nós somos muito limitados. E nós olhamos para a situação, nós falamos assim, nossa Deus, eu queria tanto isso. E aí quando fala assim, ei, chegou o tempo de você viver isso, mas você vai viver isso por causa disso, você vai alcançar tal pessoa, nada é seu mais, nem os seus filhos. Nada é seu mais, querido. Tudo que Deus te der, Ele vai dar com um propósito, Ele vai dar para o reino. Ana chorou anos pedindo filho, quando Deus deu, Ele falou assim, olha, eu estou te dando, mas é para o meu reino. Nada é seu mais. E olha isso, versículo 13, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria. Gente, imagina Deus virar para você, você está esperando anos por uma promessa. Você não vê como acontecer, porque ele já era velho, ela era estéril. Você não vê como acontecer, você está esperando anos por uma promessa. O anjo aparece falando que vai acontecer e ainda te dá detalhes do negócio. Como que você ficaria? Olha isso, gente. Começa a se imaginar nisso aqui. Você terá um filho, sua mulher lhe dará um filho e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retomar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Zacarias perguntou, gente, isso aqui que me revolta. Deus está lá falando que vai acontecer.
Deus enviou um anjo, e não era qualquer anjo, era o Gabriel. Enviou um anjo para falar. Depois de falar tudo isso, olha a resposta do abençoado Zacarias. Versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo, como que eu posso ter certeza disso? Gente, vamos pensar aqui. Se você me fala algo, e eu falo para você assim, como que eu posso ter certeza disso? O que vai te dar a entender? Que eu estou o quê? Duvidando. Olha a reação diante da promessa que Zacarias orou. Vai acontecer. Como que eu posso ter certeza disso? Você está colocando, quando você duvida do que algo que alguém te disse, você está colocando em xeque não só o caráter da pessoa, mas a capacidade dela de cumpri-lo. Olha a seriedade do negócio. Quando Deus te dá uma promessa e você fala assim, como que eu posso ter certeza como que eu posso ter certeza disso? Querido, você não está só colocando em xeque o caráter de Deus. Você está falando assim, eu não tenho certeza que Ele é capaz de cumprir. Olha a reação de Zacarias, como eu posso ter certeza disso? Ele estava duvidando do caráter de Deus, porque era o anjo, era um mensageiro apenas. Como que eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade bastante avançada. Já reparou que na maioria das vezes a gente olha só para as circunstâncias? O anjo respondeu, gente, eu imagino a cena, né? Como que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher já é de idade bastante avançada. Eu imagino o anjo. E eu sou Gabriel. Sou o Gabriel que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir essas boas novas. Se fosse eu ia falar assim, meu filho, você pode ser velho, você pode ser o que for, mas eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Se você não quiser acreditar, não. Deus te abençoe. Vim te trazer boas novas. Olha isso. Zacarias pediu um filho para ele, mas nada é nosso. Deus quis ouvir a oração e dar um filho, mas um que seria e o que prepararia o caminho do Senhor. Às vezes nós pedimos algo para Deus, Deus me dá isso aqui. E eu fico brincando que a gente é igual, você lembra antigamente tinha aquela propaganda da Noninho? A gente é igual o crente da Noninho, né? Me dá, me dá, me dá. A gente só quer saber de pedir, só quer saber de pedir. A gente só quer saber de pedir. E aí quando Deus fala assim, olha, eu vou te dar. Mas não é só para o seu egoísmo, é para o reino ser estabelecido. Aí a gente fala assim, não era muito bem isso que eu queria. Não é assim? Porque olha a reação de Zacarias diante de uma promessa que ele pediu. Deus só estava ali respondendo uma oração dele. Oi? Agora olha a reação de Maria. Olha a diferença. Vai lá comigo no versículo 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o texto continua assim, ó. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Cara, algumas pessoas falam assim, Carol, a reação foi a mesma. Ele perguntou, como posso ter certeza disso? E Maria perguntou, como que vai acontecer isso? Não é a mesma coisa. Porque quando eu falo algo para você, olha, eu estarei naquele lugar 7 em ponto. E você fala assim, como é que eu posso ter certeza disso? Das duas, uma. Ou eu já te decepcionei, não chegando no horário com você. Então você está duvidando da minha palavra. Ou você não confia no meu caráter, que eu estarei lá às 7 horas em ponto. Então quando você pergunta, como eu posso ter certeza disso? Você está colocando em xeque aquilo que foi dito. Maria, depois de ouvir tudo aquilo, mesmo sendo loucura, ela fala assim, como que pode acontecer isso se sou virgem? A pergunta é diferente porque ela está falando assim, olha, é como se ela falasse assim, é loucura. Mas se é o Senhor que está falando, estamos juntos, só me fala como. Só me fala o próximo passo. Gente, nós vamos receber direções ousadas. Talvez você saiu da sua terra, né, Hannah?
Saiu da sua terra para estar aqui, fazendo carisma, abandonou tudo, largou família, largou tudo para estar aqui. Você fala, Deus, é uma direção muito louca. Mas a pergunta é, como que eu posso ter certeza se é Deus mesmo? Não, querido, se Deus está falando, fala com ele assim, olha, Deus, é loucura, eu não sei como vai ser, mas é o Senhor, estamos juntos, eis-me aqui. Que aconteça em mim, segundo a tua palavra. Porque se o Senhor disse, vai acontecer. Não importa como, não importa onde, não importa do jeito que for. Eu sei que vai acontecer porque o Senhor não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender. E a tua palavra diz que o Senhor vela por ela para que se cumpra. Como que vai acontecer? É doideira. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Zacarias e queridos, eu até fico assim, né? Eu falo, gente, Zacarias era sacerdote. Ele estava acostumado com as coisas ali da igreja, sim ou não? Provavelmente, ele já tinha lido várias vezes a lei. Falando de Abraão, de Isaac, Jacó. Gente, por mais que era impossível de acontecer, a esposa dele era estéril. Ele já era velho, a situação estava difícil de acontecer. Por mais que aos olhos dele era impossível, já tinha acontecido antes, sim ou não? Já tinha acontecido com Abraão, já tinha acontecido com Isaac, já tinha acontecido com Jacó. Ele já tinha experiências que isso poderia acontecer. Ainda mais que o anjo apareceu para ele e falou que ia acontecer. Já tinha experiência. Agora imagina aparecer para um adolescente, falando, ei, você é virgem. Você nunca teve relação sexual. E mesmo assim, você vai engravidar do Espírito Santo. Isso já tinha acontecido antes? Não. Era algo inédito. Maria poderia ser mais incrédula do que Zacarias, porque era algo totalmente novo. Ninguém nunca tinha vivido. Mas qual que foi a reação dela? Eis-me aqui. Qual que foi a reação dele? Como que isso vai... Como posso ter certeza disso? Você está reparando? Gente, foi o mesmo anjo que apareceu para os dois. Gabriel. Com promessas bem parecidas. Você vai gerar. No caso de Zacarias, sua esposa, né? Ela vai gerar. Um vai ser o caminho, a verdade e a vida. E o outro vai vir preparar o caminho daquele que vai ser o caminho, a verdade e a vida. Mas os dois vão gerar. Mas a reação de um foi falar assim, isso é muito difícil de acontecer. E a reação da outra foi falar assim, é loucura, mas eis-me aqui. Que se cumpra na tua serva, segundo a tua palavra. Qual vai ser a sua reação nessa noite, diante das promessas que Deus tem para você? Porque no começo desse culto eu perguntei, quantos aqui tem promessas? E todo mundo praticamente levantou a mão. Todos nós não temos uma só não, nós temos várias promessas. Qual tem sido as nossas reações diante delas? O tempo todo o Senhor está dando promessas para cada um de nós. E é engraçado que quando as promessas se cumprem, a gente não tem tempo nem de curtir, porque a gente já está caçando outra promessa. Não é assim? Acabou de acontecer, em vez de falar assim, eu vou curtir aqui. Não, Deus, qual que é a próxima? Vírus caça promessa. Por quê? Porque na verdade, nós não conseguimos ser satisfeitos com aquilo que nós já temos. A gente sempre quer além. Deus, Ele tem tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar. Efésios 3:20 vai falar isso. 1 Coríntios 2:9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós cremos nisso, querido. Mas desfrute daquilo que o Senhor está te dando hoje. Se Deus está te falando para fazer o carisma hoje, tem gente que já é o 5º test drive que está aqui. Por quê? Porque está como Zacarias. Como que acontecerá isso? E só fica no lado pessimista da coisa. Só fica parecendo, querido, pare de declarar suas frustrações. Pare de declarar suas dúvidas. Declare as suas convicções. Porque a gente só começa a declarar as frustrações. Não deu certo com o fulano, também não vai dar certo comigo. Não deu, fulano não teve no dinheiro, eu também não vou ter. A gente só começa a vomitar, com o perdão da palavra. A gente só começa a declarar aquilo que é ruim, aquilo que é pessimista, aquilo que nos põe para baixo. A gente só sabe murmurar. Gente, eu fico imaginando Maria olhando para a situação e falando assim, esse anjo não está batendo muito bem da cabeça, mas se ele está falando, aleluia, eis-me aqui, né? Que se cumpra em mim. Gente, olha a direção louca que ele estava dando para Maria. Você vai gerar. Primeiro que você vai gerar, gera uma direção louca. Por quê? Porque ela
era virgem. Segundo, que ela não geraria qualquer um. Ela não estava orando e pedindo um filho, porque nem casada ela era. Mas Deus viu o coração dela e falou assim: olha, mesmo que você não está orando, mesmo que você não está pedindo, eu sei do seu relacionamento comigo, então você foi escolhida para gerar o meu filho. Você tem noção de você ser tão dentro da presença de Deus, você ser tão cheio da presença dele, dele virar para você e falar assim: ei, eu tenho algo grande para fazer em Belo Horizonte e eu conto com você. E ele começa a revelar os planos dele para você. Ei, eu tenho algo grande para fazer no Brasil. Aí ele chama você e ele começa a revelar: ei, eu tenho algo grande para fazer nos Estados Unidos. Ei, eu tenho algo grande para fazer nas nações. E ele chama você e ele começa a dar detalhes. Mas eu, Senhor, tem tanta gente melhor. Se eu quisesse o outro, eu tinha chamado o outro. Mas se eu estou falando com você é porque eu quero você. Deus, ele tem planos grandes para nós, queridos. Deus tem coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A Bíblia fala em 2 Crônicas 16:9, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Imagina que nesse momento os olhos do Senhor estão passando por aqui. Não só nessa igreja, mas em cada lugar que está assistindo, nos assistindo agora ao vivo ou depois gravado. Os olhos do Senhor passando neste momento pela terra, procurando pessoas para compartilhar aquilo que está dentro do coração dele. E aí ele olha em você, totalmente rendido, prostrado e falando assim: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Querido, se Deus ele quer fazer algo grande na terra, ele sempre vai usar pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos as mãos dele hoje, nós somos os pés dele hoje que chegam nas nações, nós somos os abraços que tocam nas pessoas, nós somos essas pessoas, nós somos o corpo dele. Então se ele vai fazer algo grande na terra, ele vai usar pessoas. E por que não pode usar você? Ah não, Carol, porque eu sou super limitado, eu sou cheio de falhas e defeitos. Quem da Bíblia me mostra um, sem ser Jesus, que não teve falhas e defeitos? E o mais lindo da Bíblia é que a Bíblia não esconde a falha de nenhum deles, para mostrar para mim e para você que é possível, mesmo diante de todas as falhas e defeitos, ser usado e ousado por ele. Nós podemos sim ser tomados dessa presença e recebermos, gerarmos os sonhos dele para nós. Reagimos diferentes às promessas dele para nós. E o texto continua, já estou finalizando. Olha isso, que lindo isso. Versículo 39. Isso eu acho sensacional. Se tem uma palavra que você vai ouvir muito aqui no Carisma, uma palavra não, né? Duas, na verdade. São conexões divinas. Muitas coisas que eu vivo hoje em Deus, no ministério, eu vivo com conexões divinas. Formei aqui como você, formei em 2008. Esse ano fazem 10 anos, gente, estou ficando velha. 10 anos já de formada. 11 que eu comecei o Carisma. Sentei nessas cadeirinhas como você. Aprendi, estou aprendendo até hoje. Mas tem pessoas específicas, por isso você não pode menosprezar ninguém. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala com ela assim: me trate bem. Porque amanhã eu posso ser bênção no seu ministério. É engraçado que pessoas que formaram comigo, que eram tão novinhas, gente, eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer o seminário. Pessoas que eram tão novinhas e hoje eu posso ser bênção no ministério dessas pessoas, eles podem ser bênção no meu. E é uma conexão divina. Conexões divinas. Maria viveu isso aqui, versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Gente, agora eu te peço para você imaginar essa cena. Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista. Quando Maria entra na casa de Isabel e sauda ela, fala: oi, comadre, tudo bem? Né? Na nossa linguagem de hoje. Quando Isabel ouviu a sua saudação, o bebê agitou-se no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu
que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Haverão pessoas que irão gerar sonhos que farão parte dos seus sonhos. A nossa tendência é achar que nós vamos chegar nos lugares sozinhos. Eu não preciso de ninguém. Não preciso. Como eu falei ontem no culto, nós temos um culto do carisma. Toda quarta-feira, vou aproveitar para fazer propaganda. Toda quarta-feira, às 10h15 da noite, aqui no tabernáculo, nós temos o culto do carisma chamado Mais Profundo. Então você está convidado para estar conosco. Ontem eu estava falando sobre isso, estou falando, gente, que uma das coisas mais difíceis de um líder talvez seria delegar. Porque a gente tem a tendência de pensar o quê? Fulano não vai fazer como eu. E a gente tem a tendência de falar assim, não, eu vou fazer tudo do meu jeito, e aí você vai chegar sozinho. Mas pensa na tristeza de você chegar lá no topo e olhar para o lado para poder você falar assim, uau, olha isso, e você não tem ninguém para compartilhar. Nós precisamos de pessoas, conexões divinas, que vão nos levar a ajudar a cumprir o propósito. Sabe, procure pessoas no seminário, na sua família, na sua igreja, que vão te ser parceiros de oração. Que vão ser pessoas que vão gerar os sonhos com você. Porque tem pessoas, querido, Maria estava gerando aquele que era o caminho. Isabel estava gerando aquele que viria preparar o caminho. Maria, Jesus, precisava dele, de João Batista. Se até Jesus precisava de João viesse antes para poder preparar o caminho, você acha que você não precisa de pessoas? Nós precisamos de conexões divinas, pessoas que estarão conosco, parceiros de oração. Carol, é muito difícil, eu sei que é. Mas às vezes nós não temos pessoas para nos ajudar em oração, porque nós somos difíceis de lidar. Não é? Ah, ninguém quer ser meu parceiro de oração, porque nem você se aguenta. Não é assim? Tem hora que nem a gente se aguenta. Não é não? Nem a gente se aguenta. Maria chegou ali. Isabel, o bebê sentiu. Isabel foi tomada do Espírito Santo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas aqui dentro que vão ser a resposta que você precisa para cumprir o seu chamado. Tem pessoas aqui dentro que você vai ser a resposta que ela precisa para cumprir o chamado. Um vai entrar pela porta, o outro vai te dar a chave. Caramba, mas não é Deus que dá? Sim, mas Ele usa pessoas. Só que a gente é tão machucado com pessoas que a gente tem a tendência de afastar das pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que Satanás usou pessoas para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. Você precisa de pessoas, conexões divinas. Maria, a mãe do Salvador, teve conexão divina. Jesus teve conexões divinas. Por que você acha que não precisa? Maria e Isabel eram conexões divinas. Quando elas se encontraram, os sonhos que elas estavam gerando saltaram dentro delas. E a quinta e última reação. Olha isso. A Bíblia fala agora, o anjo fala para ele: você ficará mudo, Zacarias. Não poderá falar até o dia que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Em outras versões diz no tempo determinado. Lá no versículo 64, olha o que a Bíblia diz, Lucas 1,64. Imediatamente sua boca se abriu, depois de muito tempo, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Não declare as suas incredulidades, declare as suas convicções. Porque quando Zacarias começou a declarar a sua incredulidade, eu não creio, eu não creio, eu não creio. Gente, Deus precisava que João Batista nascesse. Então ele falou assim, olha, tem gente que precisava ficar mudo para parar de murmurar um tiquinho, né? Imagina se você ficasse mudo até que cumprisse a sua promessa. Zacarias ficou mudo até que o bebê nasceu. Perguntaram para ele assim, como é que vai ser o nome da criança? Isabel falou assim, olha, vai ser João Batista. Naquela época as mulheres não tinham muita palavra, não eram muito contadas. E aí eles falaram assim, não, eu quero saber do pai. E ele não podia falar. Aí a Bíblia fala que ele pegou uma tabuinha e escreveu João Batista. No momento que ele escreve João Batista, a boca dele se abre e ele volta a falar. Imagina se você ficasse mudo até que acontecesse aquilo que Deus prometeu. Estava lascado. Mas ele precisou ficar mudo, sabe por quê? Porque provavelmente se ele abrisse a boca, ele só iria murmurar. Ele só iria falar, ele só iria questionar, ou ele só iria pôr em dúvida, mesmo vivendo o milagre. Agora olha a reação de Maria.
Depois que Isabel fala tudo isso para ela, não vai dar tempo de ler. Mas olha que a partir do versículo 48 até o 55, vai falar do cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra, exulta em Deus, meu Salvador. E ela começa a reconhecer toda a grandiosidade de Deus. Ela começa a falar, porque Ele fez os montes, Ele fez isso, Ele fez aquilo. E ela começa a engrandecer o nome dEle. Enquanto Zacarias teve que ficar mudo, porque ele não acreditou naquilo que Deus tinha prometido. Maria, enquanto nesse tempo ela só engrandecia. Minha alma engrandece o Senhor. Querido, como que está a sua reação diante da promessa que Deus fez? Você só está questionando, só está murmurando, só está duvidando? Está na hora de você fechar a sua boquinha. Como a gente brinca, presta a boquinha para Jeová. Presta a boquinha para Jesus. Está na hora de você fechar a sua boquinha e falar assim, peraí, que saia dos meus lábios somente palavras que exaltem o nome dEle, somente palavras que creem nas promessas dEle, somente coisas que adoram o Deus vivo. E para finalizar, vai lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha a garantia do que Deus nos dá, as promessas dEle. Se o pessoal do louvor quiser subir, ou já vai direto? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Quem for achando, vai ficando de pé no seu lugar. 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, presta atenção nessa segunda parte. Por isso, por meio dele, ou seja, ele é o canal, mas por meio dele, o amém, sabe o que significa amém? Assim seja. Por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Quantas forem as promessas do Senhor na sua vida? Porque, gente, quando Deus fala algo, por mais que aos seus olhos não esteja acontecendo, o seu futuro é passado para Deus, porque Ele já esteve lá. Então, quando Ele te dá uma promessa, Ele já foi lá. E Ele trouxe para você só o vislumbre de algo que está para acontecer. Então, quando Ele te dá uma promessa, você pode ter convicção que ela vai se cumprir. Então, olha o que Paulo está falando. Quantas forem as promessas do Senhor para a sua vida, nele você já tem o sim. Agora, o assim seja, o amém, é pronunciado por você. Só que muitas vezes nós não estamos falando, Deus, assim seja na minha vida. Deus já disse sim, Deus já te prometeu, Deus já te deu a promessa. Mas a nossa reação é, como que pode acontecer isso? Como que eu posso ter certeza disso? Enquanto a nossa reação tem que ser, como Maria disse lá no versículo 38. Sou a tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém, Senhor, assim seja. E o versículo 37 fala assim, pois para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque quanto ao Senhor, pois para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Querido, nessa noite, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a trazer à sua memória promessas do Senhor na sua vida. Você começasse a trazer na sua memória promessas. Promessas que você acha que é impossível. Ei, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para você que essa palavra impossível não existe no vocabulário dele. Pois para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não importa se é loucura, não importa se é difícil demais, não importa se é grande demais, não importa se você não se vê fazendo isso. Se Ele disse sim, querido, o nosso papel é só dizer amém. Pai, que assim seja. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. Pai, nós ouvimos tudo isso. E Zacarias foi um grande homem de Deus. Mas ele questionou, Pai.
uma promessa que Ele mesmo tinha pedido. Quantas vezes nós estamos assim? Nós somos assim, nós oramos pedindo algo, mas quando o Senhor está aqui nos entregando, dizendo: ei, eu tenho sim, pode fazer, pode ir, nós duvidamos, nós questionamos, nós colocamos em xeque aquilo que o Senhor está nos entregando. Pai, nos perdoa ter atitudes como Zacarias teve. Nós queremos, Pai, ter reações como Maria teve, e ela só teve essas reações porque ela tinha intimidade suficiente com o Senhor. Ela não era qualquer uma, senão o Senhor não a teria escolhido para gerar algo que era tão precioso para o Senhor. Pai, se o Senhor nos escolheu para gerar promessas tão preciosas para Ti e para o Teu reino, não é porque nós não somos qualquer um. É porque nós somos, Pai, como a Tua palavra diz em 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nos perdoa, Pai, por deixar para trás e desacreditar em tantas coisas que o Senhor já nos prometeu ao longo dos nossos anos. Nos perdoe, Pai, por colocar frustrações acima da Tua palavra, colocar incredulidade acima da fé. Pai, nessa noite nós queremos voltar, Deus, voltar à essência naquele dia que o Senhor nos chamou e nos deu promessas. Todos nós aqui nessa noite temos promessas, Pai. Pessoas que têm resposta para gerações, pessoas que têm resposta para outras nações, pessoas que têm resposta para o outro lado da rua. Mas nós não nos vemos capazes, porque nós estamos como Zacarias. É impossível. Meu ventre já não gera mais. O ventre da minha esposa não funciona porque ela é estéril. Não tem como nós gerarmos filhos. Mas é o nosso sonho. Querido, muitas vezes nós falamos para Deus: Deus, eu tenho esse sonho. E quando o Senhor fala assim: você tem esse sonho? Sim, pode ir, eu estou te dando. E aí você fala assim: não tem como. Pode ser loucura, querido, mas você só pode ter uma resposta nos seus lábios: amém. Assim seja, que se cumpra em mim, segundo a Tua palavra. Eis aqui a Tua serva, que se cumpra em mim, segundo a Tua palavra. Eis aqui o Teu servo, que se cumpra em mim, segundo aquilo que o Senhor disse. Porque quantas são as promessas do Senhor? Todas o Senhor tem o sim, e nós pronunciamos através das nossas palavras o amém. Pai, nessa noite nós te pedimos: venha arrancar a incredulidade do nosso coração e nos ajude a andar com passos ousados de fé, a reagir às Tuas promessas de uma forma diferente nessa noite. Promessas que há anos o Senhor já colocou no nosso coração, mas nós colocamos de lado, nós colocamos em gaveta, nós não acreditamos. Nessa noite, Pai, mesmo sendo loucura, mesmo sendo ousado demais, eis-nos aqui, Senhor. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando a quem possa se mostrar benevolência. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Se tem sonhos no Teu coração que o Senhor quer compartilhar com alguém aqui, que o nosso coração seja encontrado pelo Senhor, que o nosso coração esteja disponível para o Senhor. Eis-nos aqui, Pai, que se cumpra em nós segundo o Teu querer. Que se cumpra em nós segundo o Teu querer.